Goleiro Ederson sem moral no City, torcida tá revoltada com o jogador brasileiro, você vai entender o porquê disso nesse vídeo. Rodrigo, será que ele vai deixar o Real Madrid? O que vem se falando na imprensa europeia e por que ele perdeu tanto espaço assim com o Xabi Alonso? Malcom e Marcos Leonardo, será que cabem na seleção brasileira? Esses são os temas do vídeo de hoje. Primeiro vamos falar sobre o Rodrigo no Real Madrid. Inacreditável o que tá acontecendo com o Rodrigo, né? Assim, inacreditável não, porque eu até esperava que ele perdesse um pouco de espaço com o Xabi Alonso. Entendo, claro, que pode ser um pouco cedo pra gente cravar que o Rodrigo não vai ter espaço com o Xabi Alonso, mas o que o treinador espanhol tem demonstrado nesses primeiros jogos é que não confia no Rodrigo. O Rodrigo até foi titular na estreia do Real Madrid no Mundial de Clubes, atuou de forma bem colada na ponta direita, foi um ponta bem agudo mesmo por ali, sem aquela liberdade de movimentação que ele tinha com o Ancelotti, mas com a chegada do Xabi Alonso, mudança de esquema, Rodrigo começou como titular por ali. Depois, nos próximos 3 jogos do Real Madrid, o Rodrigo só entrou em um deles e jogou por apenas 23 minutos. Ou seja, claramente o Xabi Alonso tem um certo receio de colocar o Rodrigo, pelo menos nesse momento. Primeiro, eu acho que o encaixe tático do Rodrigo no time, não sei se é tão simples assim, porque jogadores por dentro, você já tem o Bellingham, o Arda Güler, o próprio Vinícius Júnior, que vem jogando um pouquinho mais por dentro, o Mbappé, então a concorrência por ali é muito grande, características que o treinador tem preferido, de um cara de mais de armação, como o Arda Güler, por exemplo, o Vini, né, não precisa nem falar, o Mbappé voltando agora, e até mesmo o Gonzalez, que é mais um centroavante, né, do que o Rodrigo, vem sendo mais titular do que tendo mais oportunidades do que o jogador brasileiro, e com isso a gente começa a especular, pô, será que o Rodrigo vai deixar o Real Madrid? E o intuito de falar sobre ele aqui é mais opinativo do que informativo, vai. Eu acredito muito que o Rodrigo deveria deixar o Real Madrid, porque, cara, primeiro, eu não acho que ele seja esse ponta que o Xabi Alonso quer, de ficar colado na linha lateral, nunca foi a dele, assim, mesmo quando ele jogava pela direita, com o Ancelotti, ele tinha liberdade para cair um pouco mais centralizado, às vezes até pela esquerda. Segundo, eu acho que ele deveria ir para um clube que ele pode ser protagonista, e aí não é síndrome Neymar, aquela parada do Barcelona e do PSG, acho que são situações bem diferentes, porque a partir do momento que o Rodrigo começa a ser reserva no Real Madrid, ele começa até a ver se, pô, peraí, se eu chegar como reserva no final dessa temporada aqui, eu vou ficar fora da Copa. E aí? E aí, será que ele confia tanto, assim, no desempenho dele, que o Xabi Alonso vai ver que ele merece titularidade? Não sei o encaixe tático dele, como eu disse, com jogadores que são mais meias do que ele jogando por dentro. Na ponta esquerda também não vem tendo tanto espaço assim. Então, assim, uma situação muito complicada pro Rodrigo, que foi especulado no Arsenal, e aí eu acho que seria um baita destino pro Rodrigo, porque e tanto pro Arsenal também, né? Porque o Arsenal vem batendo na trave ano após ano. Acho que você ter Rodrigo de um lado e Saka do outro, são jogadores, ao meu ver, de níveis bem próximos, assim, talvez o Rodrigo seja um pouco mais técnico, tem um pouco mais de faro de gol, não sei. Acho que são jogadores de níveis bem próximos mesmo. Rodrigo acrescentaria muito no Arsenal e o Arsenal cresceria muito com o Rodrigo. Eu sei que tem o Martinelli, mas eu acho que o Rodrigo tá sim um passo acima do Martinelli, e aí a gente poderia ver também, de fato, o Rodrigo brigando por ali para jogar pela ponta esquerda, né, que é a posição que ele já falou, que já deixou claro que ele merece. Então, cara, eu acho que o Rodrigo tá na hora de repensar isso aí. Não sei qual outros times poderia ser um bom destino. Deixa eu pensar aqui em termos de alto nível, cara. Liverpool talvez fosse uma boa, mas contratou o Wirtz agora, então não vai jogar mais 90 milhões no Rodrigo, que estão se falando que é mais ou menos o valor dele. A Arábia também acho que não seria tão positivo assim. Talvez seja o caso de pensar em um time europeu grande, mas que não seja... tem uma concorrência tão grande assim, não sei, uma Inter de Milão, mas aí ele teria que jogar um pouquinho mais por dentro, porque se bem que mudou o técnico, né, então pode ser que ele seria esse ponto esquerda da Inter, mas não sei se a Inter também tem bala pra comprar ele, a Juventus também não sei se tá com esse dinheiro todo. Então, assim, são poucos times que têm dinheiro pra comprar o Rodrigo e que ele teria um espaço assim, chegar e jogar, né. O Manchester City também não vai contratar agora, porque já tá cheio de atacante, de ponta, não faz muito sentido o Rodrigo ir pro City. Barcelona, só se fosse uma coisa assim, né, a la Figo, acho muito difícil. Na Itália, como eu disse, acho que só Juventus seria o melhor destino, eu que teria mais dinheiro, talvez a Inter de Milão. Na Alemanha, Bayern poderia ser um bom destino pro Rodrigo, porque o Sané tá saindo, aí tem o Coman e o Gnabry, que ao meu ver são jogadores piores do que o Rodrigo, então ele teria espaço lá num time muito encaixado, acho que seria uma boa também.
Na França o PSG tá muito encaixado, acho que também não faz sentido ele ir pra lá. Então assim, é mais ou menos isso. Bayern, Arsenal, Juventus, Inter de Milão, acho que não fugiria muito disso, que seriam bons destinos pro Rodrigo. Mas vamos ver aí o que aguarda os próximos capítulos, a gente vai ficar de olho acompanhando, mas deixa aí nos comentários o que você acha que o Rodrigo deve fazer, deve ficar no Real Madrid, tentar ser titular ou mudar de clube nessa janela de transferência, visando a próxima Copa do Mundo. E só para aproveitar o assunto Real Madrid, o Endrick também vive uma situação bem delicada, talvez eu aborde isso mais a fundo em outro vídeo, mas o Gonzalez tem sido titular do Real Madrid, porque o Endrick tá lesionado, claro, mas você ainda tem o Mbappé nessa hierarquia aí, e o Gonzalez, assim, ganhou muitos pontos com o Xabi Alonso pelo desempenho que ele tem tido no Mundial de Clubes. Então tem que ver também como que vai ser essa gestão de tempo pro Endrick, mas eu acho que é cedo pra gente falar, porque o Endrick tava lesionado, ao contrário do Rodrigo. Ederson, cara, o Ederson tá sem moral nenhuma com a torcida do City. É só jogar aí no Twitter, no X, a hashtag EdersonOut, você vai ver o tanto de meme, o tanto de torcedor, assim, bem magoado mesmo com as atuações do Ederson. Acho que o Ederson, de fato, tem sofrido gols muito questionáveis, já faz um bom tempo. Fisicamente, não vive o seu auge também, teve muitas lesões ao longo dessa temporada. Quem acompanha o canal aqui já sabe que eu falo, na última convocação, por exemplo, eu não coloquei o Ederson na lista ideal, porque eu já achava que ele vinha num nível abaixo de outros goleiros. Não, eu sei que o Ederson tem a sua qualidade, não tô descartando totalmente o goleiro para uma disputa de Copa do Mundo, mas nesse momento ele tá muito mal. Tanto é que a torcida criou essa hashtag EdersonOut, que em português significa fora Ederson. Ele chegou a ser especulado, clubes da Arábia Saudita, por enquanto nada avançado, nada que indica uma saída dele do Manchester City. Vamos torcer aí para que na próxima temporada ele recupere o bom futebol, porque assim, tecnicamente falando, eu acho que ele é um dos melhores goleiros, inclusive em determinado momento, ali para 2023, ele estava até acima do Alisson. Fez uma baita Champions League, o City foi campeão, ele pegou demais na final, o jogo com os pés dele talvez seja o melhor no mundo nesse sentido. Eu não consigo falar 3 goleiros aqui que tem um jogo com os pés melhor do que o Ederson. Você vai falar do Neuer, cara, assim, de cabeça eu não vou lembrar de muitos não, porque o Ederson no jogo com os pés é muito bom mesmo, mas o mais importante, claro, é a qualidade dele debaixo das traves, e nisso ele vem pecando. Tanto é que se você jogar aí, é muito fácil de encontrar torcedor até fazendo um compilado aí de 3 minutos de gols que o Ederson levaram, que na opinião desse torcedor foram falhas. Acho até exagerado, acho que eu tava vendo esse vídeo assim, nem são tantos assim, todos os gols que ele falhou, mas muitos gols que você fala, pô, esse aqui, inclusive contra o próprio Al Hilal, acho que tem gols ali que, pô, ele pelo menos deveria ter tentado, acho que é o gol de cabeça, não vou lembrar de quem agora. Tem acho que o terceiro gol do Al Hilal, o Ederson não pula, não lembro quem fez o gol agora, se foi o Koulibaly, acho que foi o Koulibaly. E o Ederson sequer pula, e ele tava bem posicionado, ele tava no centro do gol e não tem tempo de reação nenhum. Então, assim, um momento muito delicado, o que me deixa mais tranquilo pensando em seleção brasileira, que a gente tem o Alisson muito bem, tem goleiros em ascensão, como o Lucas Perry, acho que são os 2 melhores, ao meu ver, nesse momento. Tem outros jovens também, assim, para goleiro, né? O John, o Hugo Souza, o Bento, que estão aí em evolução ainda, não são totalmente confiáveis, e tem também goleiros mais experientes, se a gente quiser, o Everton, o Everson, né? O Everton do Palmeiras, o Everson do Atlético. Então, nessa posição, a seleção brasileira tá muito bem protegida. Não vejo como um grande problema essa queda de desempenho do Ederson, mas claro que a gente torce para ele recuperar aí o futebol e virar opção pro Carlo Ancelotti antes da Copa do Mundo. Antes de falar sobre o Marcos Leonardo e o Malcom, quero pedir seu like, que é muito importante pro YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. E também, se você é novo por aqui, meu nome é Samuel Rezende, sou jornalista, a gente fala muito sobre seleção brasileira por aqui, tudo que envolve o time, jogadores, né, como eu tô fazendo no vídeo de hoje, análise, histórias, convocações, escalações, enfim, tudo que tem a ver com a seleção brasileira a gente traz por aqui. Então, se você gosta do tema, fica o convite para se inscrever. Então, bora falar aqui sobre Malcom e Marcos Leonardo na seleção? Primeiro, assim, sem querer cantar a vantagem aqui, eu já tinha feito um vídeo, vou até deixar no card aqui, falando sobre jogadores que a gente tinha que ficar de olho na Arábia Saudita, e o Malcom e o Marcos Leonardo estavam nessa lista, obviamente, porque são 2 dos melhores do futebol árabe, 2 dos melhores brasileiros no futebol árabe, e o Malcom toda convocação não, mas em vários vídeos eu já citei ele aqui como opção. Não acho assim que os 2 sejam injustiçados, não é esse o meu ponto não, mas eu acho que os 2 pelo menos têm que entrar no debate, e já faz um tempo isso, tá? E aí eu acho que no debate a galera tem pecado em não citar os 2 como concorrentes aqui. Por exemplo, o Malcom ficou fora daquela pré-lista que o Dorival fez com 52 jogadores, se não me engano, acho que foi isso. E aí eu acho um absurdo, tinha jogadores lá que não mereciam mais do que o Malcom. Não vou lembrar agora de cabeça quem
quem era, mas tem aqui no canal, se você procurar a análise da pré-lista do Dorival, e o Malcom não estava naquela lista. Acho que o Marcos Leonardo também não estava, se não me engano, e não é de hoje, assim. Eu sei que o nome deles vem à tona quando eles têm grandes atuações contra um time como o Manchester City, mas não é de hoje que os dois vêm jogando bem. E aí eu peguei os números, assim, de forma bem básica. Malcom, 14 gols e 18 assistências em 47 jogos. Marcos Leonardo, 28 gols e 3 assistências em 42 jogos. São números, assim, muito bons. Eu entendo, claro, a gente tem que levar em consideração o contexto também. O Al Hilal é um time gigante na Arábia Saudita que majoritariamente os atacantes vão ter, assim, se eles tiverem um bom desempenho, eles vão ter números bem expressivos, assim, porque o Al Hilal vai ter sempre boas campanhas, vai sempre estar entre os favoritos para conquistar a Liga Árabe, mas se você pegar o desempenho, e aí eu acho que isso é o que mais conta, né? Tanto o Malcom quanto o Marcos Leonardo, eles vêm jogando bem há muito tempo. O Malcom, ponta direita, que muitas vezes jogou mais como um segundo atacante com o Jorge Jesus, e aí influenciando a partida, ele, pra mim, era o melhor jogador do Al Hilal até pouco tempo. Eu acho que ainda é, se você pensar em termos de qualidade técnica. E o Marcos Leonardo também, com muito faro de gol, é um atacante, assim, que tem tem muita qualidade para definir e que também sabe atacar espaço muito bem, tem bom cabeceio, boa finalização, um cara mais de área mesmo. Algo que vem faltando nessa seleção brasileira, um centroavante, né? Que a gente está em busca ainda de quem vai ser esse camisa 9. Não descarto de forma nenhuma nenhum dos dois na seleção. Mas falando especificamente sobre o Malcom, depois sobre o Malcom. Quais são os principais concorrentes de cada um? O Malcom, a gente tem muitas opções. E aí eu acho que é o que pega pro Malcom ficar sempre abaixo na discussão, né? Rafinha, Antony, Estevão, Rodrigo, Savinho, Luiz Henrique, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 jogadores aqui de alto nível que concorrem diretamente com o Malcom. Só que, se você pensar aqui, 2 desses podem jogar na ponta esquerda, e até preferem, né? Assim, vem jogando melhor na ponta esquerda, Rafinha e Rodrigo. A gente ainda tem o Vinícius Júnior por ali, tem o Martinelli, enfim, bem... A discussão de se merece ser convocado ou não é muito mais complexa, porque você também depende de momentos de outros jogadores, de outras posições, para você fazer esse encaixe todo na lista. Mas se você pensar hoje por bola jogada, o Malcom só fica atrás hoje, talvez, do Rafinha e do Antony. De verdade. Assim, hoje, dia 2 de julho, só o Rafinha e o Antony vem jogando mais que o Malcom. O Rodrigo tem sido reserva no Real Madrid, o Estevão tá mal no Palmeiras, o Savinho tem sido reserva no Manchester City, ainda que tenha feito um golaço há pouco tempo. Eu acho que o Malcom, em termos de regularidade, há cerca de 1, 2, 3 meses, o Malcom vem jogando mais que ele, e o Luiz Henrique também ainda tá nos primeiros momentos no Zenit, teve pouquíssimos jogos por lá, tá muito bem, joga muito, beleza. Em termos de qualidade técnica, acho que aí o Malcom vai entrar na disputa abaixo de Rafinha e Rodrigo. E Savinho, talvez. Acho que ele bate ali pau a pau com o Antony, com o Estevão, com o Luiz Henrique. Acho que o Estevão com um potencial muito maior do que o Malcom, óbvio, de ser bem mais, mas nesse momento o Malcom vem jogando mais bola. Então, assim, se a convocação fosse hoje, provavelmente o Malcom estaria na minha lista. Só que até agosto, né, se não me engano, a convocação vai ser agosto, setembro, por ali. A gente vai ter o Rodrigo, talvez ganhando mais minutos, a temporada europeia vai estar começando, então a gente vai ter que pesar isso, quantos jogos que o Malcom vai ter até lá, será que vai ser melhor convocar um ponta que esteja jogando muito bem aqui no futebol brasileiro? Enfim, não dá pra saber, mas hoje eu colocaria, provavelmente, os meus 4 pontas seriam Rafinha, Antony, acho que dá até pra convocar o Rodrigo, vai, aumentando um pouco a lista aí de 23 para 25, como o Ancelotti fez, Rafinha, Antony, Rodrigo, Malcom e Vinícius Júnior. O Martinelli foi muito bem na seleção, aí a gente vai cortar ele. Então, assim, ao mesmo tempo, mas o Rodrigo tá mal hoje. Então, assim, cara, é uma discussão muito complexa, ao meu ver. Mas, como eu disse, se a gente for pesar só que quem joga na ponta direita, hoje eu só coloco o Rafinha e o Antony na frente do Malcom. Então, aí você vai depender. Você vai colocar 3 pontas direita ou vai jogar o Rafinha pra esquerda? Não sei, mas acho que o Malcom tá com certeza na briga, porque joga muita bola e eu falo dele aqui há muito tempo. Agora, o Marcos Leonardo, ele já tem uma concorrência um pouco menor, né? Se você pensar em centroavantes que estão muito bem, eu só consigo lembrar aqui do Evanilson. O Evanilson que, inclusive, tá sem jogar nesse momento, né? Por causa das férias do futebol europeu, mas terminou muito bem a temporada. O Caio Jorge no Cruzeiro também tá muito bem. E aí você vai ter atacantes que podem jogar como centroavantes, caso do João Pedro e do Matheus Cunha, que aí sim estão acima, eu acho, do Marcos Leonardo, mas não são bem esses centroavantes. E o Igor Jesus. Acho que o Igor Jesus é o grande nome, assim, desse Mundial e que vem jogando, assim, absurdamente. Aí eu acho que o Igor Jesus hoje, com certeza, seria a minha primeira opção. Mas se fosse convocar 2 centroavantes, te falar, eu acho que eu ficaria na dúvida entre o Marcos Leonardo e o Evanilson, mas acho que é um dos dois com certeza, assim. Por quê? Richarlison, que foi na última convocação, tá mal, não entregou bem na seleção brasileira. Acho que tem que dar mais
tempo de jogo para ele. Pedro, reserva no Flamengo. Endrick, lesionado, né? O Endrick sempre vai ser uma das minhas primeiras opções, mesmo que seja reserva no Real Madrid, mas tá lesionado. Gabriel Jesus vai voltar de lesão também na próxima temporada. Então, assim, você tem poucas opções para essa posição e o Marcos Leonardo com certeza aparece como uma das melhores ao lado do Igor Jesus, ao meu ver. Como eu disse, a convocação sempre vai depender muito de quantos jogadores você vai levar, de quantos jogadores para o ataque, se você vai ter um meia. Enfim, acho que você tem que pensar em tudo na hora de fazer esse encaixe e com certeza eu vou fazer isso na hora que estiver chegando mais próximo da convocação. E aí sim a gente vai entender melhor se os caras estão aqui na briga de fato ou se é só nesse momento que a gente não tem tantos jogadores assim em atividade, né? Porque tem só o Mundial de Clubes, mas acho que são dois nomes para quem gosta de seleção brasileira, com certeza acompanhar, porque podem estar sim na próxima Copa do Mundo. É isso, galera. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça do like, da inscrição. Observação aqui rapidinho, não falei do João Pedro, que foi anunciado pelo Chelsea no dia que eu gravo esse vídeo, porque eu vou fazer um vídeo com todas as movimentações dos jogadores que são da seleção, né? Então vou falar do Matheus Cunha, quem mais mudou de time? O Gerson tá saindo agora também. Então todos esses jogadores que estão na seleção brasileira, ou que estão pelo menos no radar, que mudaram de time, eu vou fazer um vídeo para falar sobre todos eles, se isso foi bom, se foi ruim, se eles chegam com moral, se vão ter que brigar por posição. Então se inscreva aí para você não perder. E fica o convite para você assistir esse vídeo aqui, ó, tá aparecendo aí na sua tela, sobre os jogadores brasileiros que foram bem no Mundial. E aí eu falei mais sobre atletas que atuam no futebol brasileiro, Thiago Silva, Fábio, John, Marlon Freitas, Igor Jesus. Fica aqui o convite para você assistir. Um abraço e até a próxima.